porque eu era Mas você voluntário. sempre quis fazer psicologia? Na adolescência, assim? Eu sempre fui perdido. Nunca soube o que eu ia fazer da minha vida. Eu fiz 3 faculdades. Eu fiz desenho industrial até o último ano. Foi a primeira? Foi a primeira. E aí eu ia nas entrevistas e me perguntavam qual área você sente aqui que você quer trabalhar. Eu falava, meu Deus do céu, Tô sentindo nada. nenhuma. E aí eu fui para Ciências Sociais na PUC. Eu adorei, só que eu peguei uma cadeira de psicologia. E aí ferrou minha vida. Ferrou minha cabeça completamente. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu prestei vestibular para PUC. Eu passei, só que eu tive uma fobia social. Entrei numa crise social, numa crise de ansiedade gigantesca. Falei, eu não consigo passar no corredor. Quase ninguém sabe disso, na verdade. E aí eu fiz vestibular para Estácio, na Barra, onde era longe das pessoas que eu conhecia. Era um público mais velho, não era garotada. Então eu sempre me senti muito confortável perto de mulheres, inclusive mulheres mais velhas. Não sei porquê. E aí acabei indo para o Estácio, me formei lá. E aí acabei indo para esse simpósio de neurociência, me apaixonei. Lá na PUC de novo. Lá na PUC, voltei para a PUC com um pouco mais, né, de já confiança. Um pouco mais seguro, confiante. Exatamente. E aí eu, 4 meses para terminar o meu mestrado, minha ex-mulher foi convidada a ser expatriada para o Japão. Vocês já eram casados na época? Não. Namorados? Não, a gente era namorado para se casar. Tá. E aí a gente acabou se casando, até por causa de burocracia para ir pro Japão, né? Isso. e tal. Aí a gente foi pro Japão, a princípio, para ficar 1 ano no Japão. Pro Eu falei, estudo dela. tranquilo, pro trabalho dela, exatamente. E aí você abriu um pouco mão da sua história. Eu abri para mão viver da minha carreira, entrei numa Aham. startup de tecnologia para me manter, para ganhar em dólar lá, né? E aí, depois de 1 ano, ela virou para mim e falou assim, o Japão pediu para eu me demitir no Brasil e me localizar aqui. Porque até então ela teria que voltar com conhecimento pro Brasil. E aí, nesse momento, eu me desesperei. Eu falei, até quando eu vou ficar aqui? Né? Eu entrei numa crise de depressão, assim, E o Japão é severa. uma sociedade muito legal, mas muito difícil de adaptar. Eu não Para tive nós, convívio, latino-americanos, muito, é muito diferente. muito. Eu não tive um amigo japonês, sabia? Nunca, porque eles são muito fechados. Se bobear, você só se comunicou, assim, um pouco de suporte social com brasileiros que estavam lá. E mesmo assim é Nem difícil. brasileiro, sabia? Porque a gente morava em Tóquio, assim, dentro da cidade mesmo. Geralmente o brasileiro, ele mora nas áreas periféricas. Isso mesmo. Né? Então, eu tinha muito amigo australiano, muito não é verdade. É, eu tinha sim. 2 amigos Sim, mas os australianos. amigos que você tinha... Né? E é muito, quando você mora fora, é muito por comodidade, assim. A gente se conheceu no prédio, então a gente se torna amigo porque a gente não tem outras pessoas, né? É uma forçação de uma amizade. socialização, né? Socialização, exatamente. Então, eu fui muito feliz até não ser mais. Entendi. Né? Aquele 1 ano que estava previsto, Aquele você 1 se ano. preparou para aquilo. Sim, O teu cérebro estava pautadinho para 1 ano. sim. Quando falou, querido, não vai ser 1 ano, talvez seja muitos anos, E- ele deu um alarme. Deu um alarme. E ela ainda falou pra mim que ela queria ir ou pra Coreia do Sul depois ou pra Singapura. Eu falei, meu Deus do céu, eu só quero Negócio- voltar pra Europa, assim, um lugar mais perto. Porque pra mim eu poderia recuperar, não sei, voltar talvez pra neurociência, alguma coisa. Eu tava completamente perdido. Fora de onde você É. tinha se achado, Sim, né? exatamente. Apesar que, como neurocientista, eu tava muito infeliz com a bolsa, né? Com o salário. Sim. Que é ridículo você se manter como pesquisador de neurociência Não, no Brasil. Não se mantém. Né? Não Não se se mantém. Né? E aquela dualidade entre eu amo isso, mas eu não consigo me manter com isso, sabe? Terrível. E aí, enfim. E aí eu fiquei quase 3 anos no Japão. E eu entrei num processo 3? de depressão gigantesco. A gente se desconectou completamente de planos, sonhos, até falta de comunicação. E aí eu resolvi me separar bem no início da pandemia no Japão, quando eu tava dando lockdown lá, e voltei pro Brasil. 2020, né? Início. 2020. Abril. Eu Então voltei não tem em muito fevereiro, tempo, né? março. Não tem muito Não tempo. tem muito Temos tempo. aí 4 anos, mais ou Não, menos, é. isso. E aí eu voltei pro Brasil. Voltou a abrir mão, né, da relação, Abri- acabou. abri- Que aparentemente, assim, tava tudo normal. Tava um casamento normal. A única A coisa... gente já tava completamente desconectado, assim como casal. Frequência sexual, conversas. Planos, né? Aquelas Os planos já estavam mais planos, individuais. Planos, já cada um tava em indo para um comum, lado diferente. exatamente. E expectativas de até para onde a gente vai, que é super importante. O que a gente vai construir junto, né? Exatamente. Independente. Então não tava batendo muito, não tava alinhado mais. E aí eu voltei pro Brasil
E aí, como eu estava trabalhando com startup de tecnologia, eu abri mais 2 startups, então eu fiquei em 3. Começou a dar super certo, trabalhei que nem um doido. Por que eu fiz? Eu fiz um deslocamento. Eu peguei todo o sofrimento, porque eu terminei amando, e canalizei tudo em trabalho. Você perdeu a conexão, não o amor, né? Perdi a conexão, não o amor, exatamente. E aí eu canalizei tudo em trabalho. Uma das empresas começou a dar super certo, e aí eu tive burnout. Eu falei, caraca, tudo que eu consegui aqui de guardar, de salário, não sei o que lá, eu gastei 1 ano para me recuperar com um sabático. E você teve que sair, né? Eu tive Literalmente. que sair. Eu tive que fechar as 3 empresas. Você fechou mesmo? Fechei as 3 empresas. Nossa, tudo que estava começando a... Tava. E eram startups compatíveis com a área de comportamento ou nada a ver? Uma delas era, eu desenvolvi a primeira inteligência artificial para analisar feedback das pessoas com dados qualitativos. Tinha a ver com a neurociência que eu estava estudando na época e tal. Eu tentei, né, criar conexões, na verdade. Para voltar para a neurociência, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, quando eu tive esse burnout, eu falei, eu não posso voltar para a neurociência, eu tenho, sei lá, 33 anos de idade, o salário não vai manter meu estilo de vida que eu quero, que eu estava acostumado a ter no Japão. Eu falei, vou voltar para psicologia. Mas eu vou me regular um pouquinho. Eu falei, vou me regular um pouquinho, exatamente. Fiz uma viagem pelo sul do Brasil de carro para tentar me encontrar. Para ficar meio sozinho, para se conectar com você de novo. Me conectar comigo. E aí, nesse meio tempo, eu estava procurando um especialista de relacionamentos, uma especialista. E eu não encontrei, só algumas pessoas de redes sociais que não me passavam credibilidade nenhuma. Eu comecei a estudar. Ao longo desse tempo que eu estava tocando essas empresas, eu estava estudando sobre isso. Término de relacionamento. Somente que era término de momento, relacionamento. Exatamente. Você veio com esse término de uma relação que você ainda amava, mas não tinha mais a conexão do dia a dia, né? Exatamente. Eu comecei a estudar Walter Rizzo, Esther Perel, todo mundo assim. E aí tentar tirar essa área de superação, li vários livros sobre luto, inclusive. E aí eu falei, vou voltar para psicologia focado em términos. Porque eu demorei 1 ano e meio para conseguir superar. Então, agora eu consigo ter um pouco o caminho das pedras para ajudar as pessoas. Porque se eu passei por isso, muitas outras devem passar e não tem onde recorrer, não tem nem o que falar, né? Impressionante, né? Porque é uma problemática que praticamente todo mundo passa, é universal. Com certeza. E aí eu fui vendo que não tinha uma especialista para me atender. E aí eu aprendi tanto que eu falei, vou voltar para psicologia com esse tema. E aí eu virei pro meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, né? E aí falei para ele assim, Fred, eu tenho 6 meses de reserva de emergência. Aliás, desculpa, eu tinha 3 meses de reserva de emergência, porque por causa do burnout eu já tinha consumido um pouco. O restante. Aí eu falei, então eu tenho 3 meses para lotar minha agenda. O que é uma loucura. É um desafio. É uma loucura. E aí eu aprendi na faculdade que demora 5, 10 anos para você lotar a sua agenda. Aí chegou a 3 meses, eu não consegui, virei pro Fred e falei, Fred, preciso que você me ajude, ou então vou voltar para casa dos meus pais. Meu irmão me ajudou durante 3 meses, pagou todas as minhas contas. Em 6 meses eu tinha minha agenda lotada. Que aí você sacou que tinha um vácuo de mercado. Exatamente. Você foi trabalhando que é a coisa mais nisso. humana que tem, sobre relacionamentos. Exatamente. Eu acabei usando a minha dor, né, para ajudar outras pessoas. E aí eu vi que era um buraco no mercado gigante. Comecei a falar nas redes sociais. Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Eu não sou tímido, mas eu sou muito introspectivo. Eu nunca gostei de pegar o telefone e gravar. Mas eu falei, para eu conseguir concretizar o meu objetivo, vou ter que sair dessa zona de conforto.